Presidente do expediente final, deputado Bruno Dauaire, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Também, presidente, na mesma linha dessa provocação, reflexão que traz aqui o deputado Luiz Martins. E Vossa Excelência acompanhava o pronunciamento do deputado Luiz Martins e fazendo um movimento, um gesto, concordando. Esse drama, senhoras e senhores deputados, está aí o deputado Chico Machado, de Macaé, esse drama que passam quase todos, se não todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, do interior, na questão do atendimento da saúde pública. Cidades como Campos, que eu falava há pouco, que teve uma queda orçamentária em função da receita de royalties de 3 bilhões para 1,6 bilhões por ano, não tem nenhuma presença do governo do Estado e do governo federal na questão da saúde, do atendimento da saúde pública. Então, Luiz Martins falava há pouco de Cordeiro. O orçamento de Cordeiro, não sei se cabe no orçamento, deputado Eliomar, um custeio de um hospital municipal. Não sei. No primeiro momento, acho que não. Eu acho que a Associação de Prefeitos do Rio de Janeiro, especialmente esses municípios de orçamento mais limitado, que vivem boa parte dele das transferências, e hoje estão alocando em saúde no município 45% de todo o orçamento da cidade, e a saúde continua apresentando problemas, esses municípios tinham que pressionar num grande movimento para um pacto com o Estado, nosso, por questão da gestão, quebrado, e com a União, para que eles possam cuidar daquilo que compete, na visão da estrutura de atendimento de saúde, a municipalidade, o atendimento básico, a saúde básica, o pronto-socorro, o primeiro atendimento, porque não há. O estado do Rio de Janeiro é um dos estados mais deformados, e os deputados do interior sabem disso, na política de consórcio do próprio SUS, que em várias unidades da federação tem um modelo funcional adequado, em macro-região. Cada município participando com o que tem instalado potencialmente, mas no estado do Rio não. No estado do Rio nós não temos aqui o projeto do SUS, que começa em Niterói com o projeto Araribóia. O projeto do SUS no interior do estado do Rio de Janeiro não conseguiu plantar uma semente efetiva do programa de gestão consorciada da saúde pública. Cada município acaba querendo ter o teu hospital, que é uma pressão da população, e tem lá uma coisa que parece uma casca, sem quase nada dentro. Municípios hoje, deputado Chico Machado, sequer estão fazendo maternidade. Porque a pressão da saúde é tão grande que o cidadão do município tem que nascer no hospital de outra cidade, para depois vir tirar a sua cidadania no município. Então, essa questão, ela, já lhe darei uma parte, deputado, com muito prazer, essa questão ela vem num processo de agravamento, numa escala que está ficando insuportável. Se nós não tivermos aqui, através da Comissão de Saúde, um debate que possa pensar o futuro de forma estruturante, nessa articulação dos entes públicos, na solução da saúde, os municípios sozinhos não conseguirão avançar e resolver os seus principais problemas de saúde. Deputado Chico Machado. Eu tenho um exemplo de Macaé, que tem um HPM, que foi inaugurado em 2004, o Hospital Público Municipal de Macaé, que, na verdade, hoje atende toda a região dos Lagos. Os acidentados da autopista, todos vão para o HPM Macaé. Macaé gasta, só com o HPM, mais de 150 milhões de reais por ano. Então, isso é um privilégio, entre aspas, que a cidade de Macaé tem de poder fazer. Mas não é a realidade dos outros 80%, 90% dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, como o senhor bem fala, o momento que nós passamos hoje de dificuldade do estado é o momento de repensarmos tudo para reconstruirmos uma nova forma de fazermos saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Meus parabéns, deputado Conte, e todos os outros que tocaram nesse assunto em relação à saúde. Mas, deputado Chico Machado, o próprio exemplo de Macaé, com o advento da redução do valor do barril do petróleo e da produção do petróleo
na costa brasileira, o próprio Macaé hoje seguramente é uma situação muito menos confortável do que tinha no passado, onde o HCN, que é um belo de um equipamento, HPM, atendia a quase todos os municípios ali acima de Cabo Frio e abaixo de Campos. Verdade. E acaba funcionando no interior do estado do Rio de Janeiro, é um pouco as cidades polo. É Campos do Bruno Dauaire, é Macaé do Senhor, é Itaperuna do Jair Bittencourt. Esses 3 municípios acabam funcionando como os municípios que cumprem um papel que não deveria ser deles, que seguramente deveria ser de um ente mais forte. Então é a corda estourando no ente mais fraco, que é o município. Então é um problema sério. O prefeito Rafael Diniz, em Campos, passando nesse momento por uma dificuldade enorme. É só a gente analisar em um primeiro momento uma cidade que tinha um orçamento fiscal de 3 bilhões e passa a ter que fazer esse mesmo orçamento com 1 bilhão e 600, uma folha de pagamento de 90 milhões por mês só dos estatutários. Deputado Chico Machado, uma folha de pagamento só de estatutários de 90 milhões por mês. Isso por ano é 1,2 bi, 1,1 bi, e o orçamento 1,6 bi. O que sobra para aplicação discricionária do governo? Nada, praticamente nada. Então, as cidades, elas estão, claro, Campos, deputado Bruno, diferente das cidades de porte, igual a Campos, do restante do estado, Campos tem uma pauta tributária própria que pode avançar. E aí a população e a Câmara têm que compreender, como Macaé já fez alguns anos atrás. Macaé, alguns anos atrás, a gestão tornou a cidade menos dependente de royalties. Passou a ter uma pauta tributária própria. Agora, não pode Campos não ter praticamente pauta tributária. A Excelência ter uma ideia, a taxa de iluminação pública de Campos é de R$4. Em São Gonçalo é de 12. Campos e São Gonçalo. Niterói é de 22. A cidade arrecada 900 mil por mês de taxa de iluminação pública e gasta 2 milhões por mês. Ou seja, a taxa sequer cobre a despesa da iluminação pública. Então, é bem verdade que Campos, em função das políticas anteriores, se fez demagogia, se fez populismo com a pauta tributária própria. A cidade se acomodou, a chamada maldição dos royalties, se acomodou no produto de royalties. Quando o royalty se vai, ele como vem, ele vai, tá? A cidade se vê numa situação de quase insolvência. Mas, de qualquer maneira, a questão da saúde merece da nossa comissão permanente. Eu não me lembro a última vez que a Comissão Permanente de Saúde trouxe um debate entre os municípios e o Estado, e chamando até o representante do Ministério da Saúde, para que essa casa pudesse fazer, de fato, uma reflexão aprofundada da questão estrutural e conjuntural da saúde pública no interior do Rio de Janeiro. Do jeito que está indo, tão pouco tempo aí, a maioria das cidades no interior do Rio de Janeiro vão ter os seus hospitais fechados, completamente fechados, por incapacidade de funcionamento, e segundo, não terão como atender a população nas suas mínimas necessidades básicas. O deputado Oleomar me traz aqui o que a assessoria, agradeço ao deputado Oleomar, acho que acabou de sair a assinatura, finalmente, né? São quantos meses? 9? 9 meses de gestação? 9 meses de gestação, né? Um parto normal, a assinatura do regime de recuperação fiscal. Finalmente, vamos ver se a partir dessa assinatura, está aqui, vamos ver a partir dessa assinatura, deputado Bruno Dauaire, se realmente o Estado começa a tomar forma. E, deputado Valdec, aqui hoje também tivemos no G1 e na Folha de São Paulo o ranking das 1000 mais importantes universidades do mundo. Temos lá poucas brasileiras, é verdade, mas a nossa aguerrida UERJ, demonstra mais uma vez que ela vai resistir. Ela vai resistir porque é uma trincheira de resistência
da população do Rio de Janeiro, é uma trincheira de resistência do seu campo, do seu grupo de profissionais, do mundo acadêmico. Ou seja, a UERJ está lá, as 10 universidades brasileiras que se colocam nesse ranking das 1000 melhores universidades do mundo. Está lá a nossa UERJ, junto com a nossa UFRJ, a nossa Federal do Rio de Janeiro e a nossa PUC da cidade do Rio de Janeiro. As 3 resistindo aí, mas a nossa UERJ principalmente, né, Valdec? Resistindo bravamente, apesar de tudo e de todos. Parabéns ao quadro acadêmico da universidade. Aí estou falando de professores, de funcionários, de alunos, de terceirizados, porque essa turma que está unindo esforços e mantendo a resistência de uma universidade que dá muito orgulho para o Rio de Janeiro. Deputado Valdec. No entanto, essa parece não ser a opinião do ministro Henrique Meirelles, deputado Conde Bittencourt, porque eu queria me permitir fazer uma parte a Vossa Excelência, que por ocasião da assinatura do termo de acordo... Eu nem li ainda, passaram agora. Relacionado à recuperação fiscal do Estado, né, eu já manifestei aqui publicamente dizendo que não acredito que seja uma solução estrutural para o problema da crise do Rio de Janeiro, mas no parecer... Estou vendo o segundo aqui, por favor. Pois é, no parecer conjunto, Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional e Subsecretaria, deputado Bruno Dauari, de Relações Financeiras Intergovernamentais, sobre novas possibilidades por parte do governo do Estado para ajustar, né, as contas públicas, esse parecer diz, entre outras coisas, que a extinção de mais empresas públicas e revisão do papel do Estado, uma vez que a desestatização é uma prática essencial, diz o parecer, e eficiente, não só para o equacionamento das contas públicas, mas também para o ganho de eficiência dos serviços ofertados à população e para a adequação do tamanho do Estado à sua capacidade financeira e estrutural. Essa categoria de medida de ajuste poderia ser ampliada, passando a abranger, inclusive, a revisão da oferta de ensino superior. Não, aqui portanto, é uma explicitação... Deputado Valdec, Sim. no texto, Sim. acabei de olhar o texto aqui, o fim da oferta de ensino superior. Exatamente, então... Brincadeira. É disso que estamos tratando. Ou seja, vamos negar ao Estado do Rio de Janeiro, que é vanguarda na questão da ciência, da tecnologia e da inovação, é um centro de excelência. Falamos aqui na reunião na nossa comissão da FAPERJ, 6% de toda a pesquisa da Zika e do chikungunya no mundo foram realizadas no Rio de Janeiro. Aqui, no Rio de Janeiro. E as nossas universidades foram os dínamos disso aí. Ou seja, o Henrique Meirelles, o governo Temer, quer que o Estado do Rio de Janeiro passe a ser, a partir desse acordo, um Estado que abra a mão da sociedade do conhecimento. É isso. Um Estado que abra a mão da inteligência, que não invista mais na questão da ciência, da tecnologia e da inovação. É lamentável. Se essas matérias dependerem da Assembleia, nós aqui vamos fazer uma resistência junto com a população do Rio de Janeiro. Amanhã volto a esse tema. Muito obrigado, presidente.